Chegou aqui o registro. Isso aqui é uma certidão de registro do segundo livro que eu fiz. Que ele contém um curso constituído por 7 aulas. E o título é Desbloqueando o Corpo. Mas não é desbloqueando o corpo assim ao nível físico, né, ao nível da matéria, mas assim mais ao nível energético. Porque antes de sermos matéria, nós somos energia. Para acontecer alguma coisa com o corpo físico, tem que acontecer alguma coisa com o corpo energético. Mas no caso, então, para você ter uma cura, para você ter aí, sob certos aspectos, uma regeneração, um rejuvenescimento, tem que partir daquilo do qual nós somos feitos, que nós somos feitos de energia, ou seja, de átomos. Antigamente, a ciência, a física, falava que os átomos, os prótons, os nêutrons e os elétrons eram feitos de matéria, eram partículas físicas. Hoje, né, já chegaram ao ponto de falar que é tudo energia. Que o próton e o nêutron são feitos de quarks, os quarks são feitos de bóson de Higgs e os bóson de Higgs são pura energia. Então, sendo assim, se nós somos feitos de átomos, que são praticamente eternos e funcionam sempre da mesma forma, não era para a gente envelhecer, nem adoecer. Mas aí a pessoa pensa, não, uma doença, um envelhecimento, por exemplo, num órgão, o órgão começa a definhar. Sim, mas para um órgão definhar, tem que acontecer alguma coisa com as células e com as moléculas. Só que é feito de átomo. Tem que acontecer alguma coisa com o átomo. Senão, se eles estiverem sempre do mesmo tamanho, emitindo a mesma energia, sem nenhuma pequena alteração, você nunca vai adoecer, tampouco envelhecer. E aí, aqui tenta explicar isso detalhadamente, como também explicar que o envelhecimento não é do jeito que a gente pensa que é. Porque se você é feito de átomo, o átomo é praticamente eterno, você nunca envelheceria. Mas o fato é que a gente apresenta sinais de envelhecimento. Então, o envelhecimento, na verdade, nada mais é que o bloqueio energético do seu corpo. Com menos energia, fluindo menos energia do corpo por causa de bloqueios energéticos, você começa a secar. Envelhecer é secar. Tanto é que com a idade você fica com menos disposição, ou seja, fica com menos energia. Então você tem que se desbloquear para voltar, né, o fluxo energético do seu corpo. Então, você vê aí as práticas aí esportivas ou medicinais, elas cuidam do corpo físico, como meio que não poderia ser muito diferente. E é importante você ter práticas esportivas e se tiver uma doença que não tem jeito, né, procurar um médico. Eles sabem muito bem o que fazem, né? Mas você está atacando o resultado, o efeito, e não a causa. É assim com o exercício físico, você pode fazer o que for. Tem gente que dá uma certa idade, faz ainda com auxílio de profissional que sabe muito bem o que fazer, mas a pessoa não modifica muito. Alguns raramente pode ter uma grande modificação, mas em regra muitos não. E continua, né, um mero retardamento assim. Não é um desbloqueio mais efetivo, uma cura mais efetiva e sob certos aspectos uma regeneração, um rejuvenescimento. E às vezes quem faz exercício, que é importante, tem uma vida melhor, não dura muito mais do que quem não faz. Às vezes dura, né? Tem gente que não faz, adoece logo e já tem um problema. Mas às vezes não. Então, para ser efetivo, para você retardar, resolver uma forma muito mais efetiva isso, tem que ser uma cura energética. E como que a gente então envelhece? Como eu disse, o corpo vai ficando bloqueado. E quais as causas do bloqueio? São duas as causas, né?
Tem uma terceira que é a alimentação, mas a alimentação também é uma forma de energia negativa. Então vamos lá, você fica bloqueado. Uma causa primária tem a ver com o DNA, que também é tratado neste livro. Aí ele causa um bloqueio geral, né? Ou seja, o que chamamos de envelhecimento, um envelhecimento geral. E a outra forma de bloqueio, mais específicas, que também geram doenças, são através das energias negativas que nós geramos. E nós geramos energias negativas através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. Nas ações, aí inclui também as palavras, né? Porque toda palavra carrega a energia inerente aí ao seu significado. Por isso que não pode falar palavrão. E a gente somos levados a crer, né? Ah, tive um mau pensamento, tive um mau sentimento, mas passou. Não, não passou. Você gerou uma energia. Tudo que você pensa, sente ou faz gera uma energia. Energia criada nunca se dissipa. Isso é uma regra, é uma lei, né, superior. Então, ela vai se alojar, vai se depositar em alguma parte do seu corpo. E como a energia é eletromagnética, você vai emanar e atrair para você mais desse tipo de energia. Essas energias são energias contrárias, são negativas. Você é feito de energia positiva, né? O seu elétron ele gira de forma positiva, porque ele é feito da energia que vem da fonte, né? Estamos ligados à fonte desta forma. Uma vez que o átomo ele é pura energia, só que ele não tem energia própria. O átomo seu ele não tem um motor próprio que nunca quebra, que nunca se desgasta e também não tem uma bateria que nunca descarrega. Então ele só pode receber energia de fora, mas como ele é energia, na verdade ele é energia de fora, ele é energia da fonte. São pequenos fractais de energia do todo, né? Mas é positivo. A energia negativa é contrária. Então, se você colocar uma energia contrária com uma energia positiva, ela vai interferir. Um pouquinho não causa nada. Um certo número causa envelhecimento. Se for muito forte, causa uma doença. Como isso é causado? Como ela é uma energia contrária, ela vai fazer o seu elétron girar um pouquinho mais devagar. Parar nunca, né? Senão tem uma explosão atômica no seu corpo. Mas os elétrons vão girar um pouco mais devagar, porque eles estão carregados. O campo eletromagnético dos seus átomos de certas regiões do corpo estão carregados com energia negativa. Girando mais devagar, se tem um eletromagnetismo, porque ele tem movimento, tem energia e tem magnetismo, porque ele está preso ao núcleo, se você diminuir a velocidade ou aumentar, ou se você diminuir o magnetismo ou aumentar o magnetismo, no caso você mantém o magnetismo, mas diminui a velocidade. Pela força centrífuga, o elétron vai girar, vai diminuir a órbita, vai girar mais próximo do núcleo. E com isso, o átomo vai diminuir, vai passar menos energia por ele. Né? Por isso que você começa a secar, definhar. Diminui um pouco, lógico, não tem como diminuir muito, é um pouco, mas já faz diferença. Você mantém o mesmo magnetismo, diminui a velocidade, a força centrífuga faz que ele diminua. Ele também, diminuindo, além de passar menos energia em certas partes do seu corpo, que causa envelhecimento, também vai comprometer a ligação entre os átomos ao redor. Se a energia negativa for muito forte, compromete muito que a coisa dá uma desandada. E, em terceiro lugar, ele também vai passar a gerar uma energia negativa. E é isso que nós temos que encontrar, os bloqueios dos nossos corpos. E os bloqueios não é tão difícil de encontrar, é onde há insensibilidades ou dores, onde você está dolorido, está enrijecido, não passa mais energia. Então você tem que encontrar os pontos de bloqueios de energia, e são muitos. Isso é coisa para anos, para a vida inteira, na verdade, isso que você tem que fazer. Então você tem que ver onde tem os pontos doloridos, às vezes aqui no lugar tem vários, pode ter energia negativa, está dolorido, está amortecido, pela ansiedade, pela angústia, medo, um monte de coisa. E você vai ter que identificar, extraí-los, retirar do seu corpo, envolve respiração, né? E aí depois você tem que voltar a ter mobilidade física para reverter.
E aí então você tira o bloqueio, volta a fluir a energia. Tem parte do seu corpo que você nem sente mais. Às vezes você sente a perna e a barriga, mas não sente essa ligação com o quadril. Então você tem que voltar a restabelecer o fluxo energético. Então o que acontece? Por que eu fiz esse livro? Não era intenção, vou fazer um livro assim. É que na verdade as coisas que eu aprendo e depois desenvolvo e aplico em mim, à noite, coisas que eu fico fazendo para me desbloquear. Aí chegou um determinado momento, eu vi que era muito útil para todo mundo e resolvi anotar, né? Mas não anotar, ou você faz, você anota, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí comecei a gravar, aí você tem que fazer um monte de gravação, digitalizar, formatar as aulas, dá um trabalho danado, mas cheguei aqui a um produto final. Primeiro eram 5 aulas, depois 9, achei muito, consegui reduzir para 7. Esse primeiro curso com 7 aulas, já estou fazendo outro com mais 3 aulas, mas não são 10, né? Um em seguida, são 3, 7 um curso completo, e depois teria um outro, né? Um nível acima com mais 3 aulas por enquanto. Cada aula contém ensinamentos, obviamente, explicações, né? Exercícios e práticas. E a gente sabe, né, quando faz algo bem feito. Isso aqui eu posso garantir que está muito bem feito. Não existe nada que igual, similar a isso. E como eu disse, está muito bem feito. Para mim tem dado bons resultados. Eu ainda estou ainda me curando, me desbloqueando, né? Mas sou muito melhor do que eu já estive. Então, eu ia publicar já o livro, mas não adianta, sabe? A pessoa comprar um livro, ninguém compra quase. Aí, aprender os exercícios explicado de forma escrita é complicado, só vai irritar e não adianta. Então, o que acontece? Se houver interesse, e se houver tempo, pode ser que já não tenha mais tempo para nada. Se não tiver tempo, melhor, né? Mas se houver interesse, eu posso aí dar esse curso, né? Para você aí que tá velho, danado, torto, enrijecido, dolorido, né? No caso dos homens, né? Ou no caso das mulheres que já estejam sentindo o peso da idade no corpo, tem uma excelente opção. Vamos ver como vai ser isso.